Meu avô nunca me olhou nos olhos com orgulho. Quando nasci, ele disse que meu nome nem precisava ir no cartaz da maternidade, porque filha mulher é só despesa e preocupação. Ele só sorria quando via minha irmã gêmea. A Isadora é a princesa da família. Ela era a que ganhava presentes caros no Natal. Eu ganhava meias. Ela era levada para viagens na fazenda. Eu ficava com a babá. Ela era chamada de herdeira desde criança. Eu era um erro de duplicação. A diferença entre a gente? Isadora era loira, delicada, sorridente, fazia balé e falava manso. Eu nasci com a pele um tom mais moreno, o cabelo encaracolado e uma voz firme. Enquanto ela encantava, eu era intensa demais. Meu avô dizia isso com nojo, como se intensidade fosse uma praga contagiosa. O nome dele era Álvaro, um patriarca à moda antiga. Criou a empresa de transportes da família com mãos de ferro e desprezo pelas mulheres. Meu pai era o sucessor natural, mas quem decidia tudo, até quem podia se sentar à mesa nas festas, era o velho Álvaro. Aos 15 anos, tentei falar que queria trabalhar na empresa quando crescesse. Ele me cortou com um riso sarcástico. Mulher no volante já é um perigo. Imagina comandando frota. E foi assim que ele enterrou meu sonho antes mesmo de nascer. Mas eu era teimosa. E isso ninguém podia tirar de mim. Estudei como uma louca. Fiz administração, logística, línguas. Trabalhei escondida em pequenos armazéns. Aprendi o sistema de dentro para fora. Enquanto minha irmã fazia cursinho de moda em Milão, eu ralava em galpões empoeirados e escritórios abafados, aprendendo a liderar na raça. Aconteceu o impensável quando eu tinha 25. Meu pai sofreu um AVC, gravíssimo, incapacitado de continuar. E pela primeira vez, Álvaro teve que olhar além do próprio nariz. Claro, a aposta dele era Isadora, a boneca de porcelana. Você vai ser meu espelho, menina, ele dizia a ela. Só precisa saber sorrir e mandar. Os homens fazem o resto. Mas Isadora era toda imagem e nenhuma espinha dorsal. Não sabia o que era fluxo de caixa, mal entendia a diferença entre receita bruta e líquida. Quando meu avô percebeu que ela não segurava nem a própria agenda, já era tarde demais. A empresa começou a sangrar. Um dos maiores contratos logísticos caiu por causa de erros grotescos. Funcionários começaram a sair. Boatos internos diziam que havia sabotagem, alguém estava vazando informações para a concorrência. Fui eu quem descobriu. Sozinha. Sem crachá, sem acesso oficial. Mas eu tinha olhos e ouvidos lá dentro, gente que me respeitava pelas vezes que ajudei, mesmo sendo a neta invisível. Levei tudo ao Álvaro, com planilhas, provas, áudios. E ele riu. Você tá com inveja da irmã, é isso? Quer aparecer? Foi nesse dia que eu perdi o pouco de respeito que ainda tinha por ele. Mas foi também nesse dia que decidi que ia derrubar cada tijolo daquela torre de desprezo que ele ergueu. A sabotagem vinha do novo namorado da Isadora. Um sujeito chamado Ricardo, todo pomposo, que ela colocou como gerente de operações. Ele desviava rotas, superfaturava peças, e ainda roubava senhas para vender informações. Tentei avisá-la, e ela me chamou de amargurada. Só porque ele me ama e ninguém nunca te quis, né? Essa frase entrou como punhal, e sangrou por semanas. No mês seguinte, alguém adulterou os freios de um dos caminhões. Era uma rota que eu conhecia bem, e o motorista era um velho amigo meu, o seu Davi. Ele quase morreu na estrada. Por pouco, por centímetros. Quando vi o caminhão destroçado e ele desacordado, entendi, aquilo não era só sabotagem, era tentativa de assassinato. Fui à polícia, denunciei com provas. O inquérito foi aberto. Mas antes mesmo de alguém ser intimado oficialmente, recebi uma visita. Na calada da noite, arrombaram meu apartamento. Vasculharam tudo. Deixaram uma mensagem pichada na parede. Família é lugar de cada um. Foi o aviso. E eu entendi. Mas não me escondi. Me mudei temporariamente. Busquei proteção. E segui o plano. Enquanto isso, a empresa afundava. O Ricardo desapareceu, levando um valor milionário. E só então, só com a água no pescoço, meu avô me chamou. Se você ainda se importa com essa família, ajude. Olhei nos olhos dele e disse. Só se eu puder comandar. Sozinha. O velho tremeu, hesitou, mas cedeu. Pela primeira vez, Álvaro precisou engolir o próprio orgulho. E eu entrei. Contudo, reformulei a estrutura. Cortei contratos podres. Demiti os parasitas. Investi em digitalização e novos modelos logísticos. Chamei de volta antigos colaboradores que tinham saído humilhados. Em 6 meses, a empresa se reergueu. E então, algo inesperado aconteceu. Álvaro adoeceu. E no leito, já fraco, me pediu desculpas com olhos úmidos. Eu fui um burro, um cego, você. Fui invisível porque você fechou os olhos, vô. Mas eu nunca deixei de existir. Hoje, sou CEO da empresa. A primeira mulher a comandá-la em quase 50 anos. Meu nome está na placa da entrada. E o retrato que antes era só do Álvaro, agora é nosso. Lado a lado. Mas minha irmã nunca me perdoou. Ela sumiu após o escândalo, cortou laços,
e só reapareceu com um processo. Está me acusando de ter armado tudo para tomar o império da família. E agora, com a audiência marcada, recebi uma carta anônima, sem remetente. Dentro, havia apenas uma foto, meu carro estacionado, com um círculo vermelho ao redor do pneu traseiro. E um bilhete. Olhe bem antes de sair, nem todo freio aguenta o peso de uma verdade. Meu corpo inteiro gelou quando vi a foto. Estava em preto e branco, mas o círculo vermelho parecia queimar minha retina. O bilhete, preso com fita adesiva, tremia na minha mão. Eu reli as palavras várias vezes, sem conseguir absorver o que significavam de verdade. Olhe bem antes de sair, nem todo freio aguenta o peso de uma verdade. Meus olhos correram para a janela do apartamento. Lá embaixo, meu carro parecia intacto, mas a paranoia já tomava conta. Desci as escadas correndo, com o coração batendo no pescoço. Olhei ao redor, sentindo cada sombra como um predador silencioso. Ajoelhei ao lado do pneu traseiro, e então vi, o parafuso principal do tambor de freio estava solto. Não caído, não frouxo, solto. Como se alguém tivesse feito isso com intenção milimétrica, esperando o momento certo para transformar uma curva em tragédia. Meu estômago virou. Meu cérebro quis negar, mas o instinto me gritava. Era uma ameaça real. Chamei um mecânico de confiança. Um cara que trabalhou comigo num galpão anos atrás. Ele verificou o sistema inteiro e confirmou. Se eu tivesse dirigido em alta velocidade, o freio teria falhado. E o acidente teria sido fatal. Registrei boletim. Liguei para a polícia. Mas como sempre, me disseram que sem imagens, sem testemunhas e sem impressões digitais, era difícil de investigar. O de sempre. Eu não queria um corpo de investigadora, queria um aviso oficial. Porque o que viria a seguir eu já sabia. Guerra judicial, guerra emocional. E agora talvez até guerra física. Minha irmã me processou por manipulação dolosa, abuso de confiança e tomada de poder ilegítima. O advogado dela era o mesmo que representava a empresa rival que tentou comprar a nossa no auge da crise, e que eu recusei com veemência. Ponto para Isadora. Ela sabia onde acertar. No processo, ela dizia que tudo fora encenado por mim, a sabotagem dos caminhões, o sumiço do Ricardo, até o AVC do meu pai. Chamou minha ascensão de golpe sentimental, e chegou ao ponto de sugerir que eu teria forjado as provas da corrupção. Era como se eu estivesse sendo despida em praça pública, e cada mentira jogada no processo fosse uma pedra. O mais doloroso foi ver minha mãe sentada do lado dela na primeira audiência, com os olhos baixos, sem coragem de me encarar. A mesma mãe que dizia que toda mãe ama as duas filhas igual, mas que só postava fotos com Isadora nos almoços de domingo. Durante o recesso da audiência, encontrei a advogada da minha irmã na cafeteria do fórum. Ela me olhou de cima, com aquele ar de superioridade disfarçada de educação. Sabe, a verdade é uma coisa frágil. Quem controla o roteiro, controla o final da história. Respondi. E quem tenta apagar a verdade, geralmente se afoga no próprio silêncio. Mas a frase não me dava paz, porque a verdade estava começando a se dissolver. O inquérito sobre o Ricardo foi arquivado por falta de provas. Ele havia usado identidade falsa. Nem CPF real tinham dele. O rastro desapareceu. E minha irmã, que o havia colocado na empresa, alegava desconhecimento completo. Ficava claro, alguém estava limpando os rastros. Foi então que recebi a mensagem. Uma notificação anônima no meu e-mail pessoal. Assunto: eu sei quem mexeu no freio. No corpo do e-mail, apenas uma frase. Procure por Marcos da manutenção. Ele vai falar se você pressionar. Meu corpo inteiro travou. Marcos. Ele trabalhava no setor técnico da frota havia 10 anos. Discreto, dedicado. E agora que pensei, sempre muito próximo da Isadora. Decidi confrontá-lo pessoalmente em horário de expediente. Fui até o galpão da matriz. Quando ele me viu, engoliu seco. A senhora por aqui. Quer que eu revise o carro da diretoria? Fui direto. Quem mandou você soltar o freio do meu carro, Marcos? Ele congelou. Não esperava aquilo. Olhou para os lados como quem calcula se pode fugir. Eu, não sei do que a senhora tá falando. Já sei do e-mail. Já sei do parafuso. Só preciso que você diga. Você quer ser cúmplice de tentativa de homicídio? Ele tremeu. A voz saiu trêmula, quase infantil. Eu precisava do dinheiro. Ela disse que era só um susto. Que era para você parar de inventar coisas. Disse que você estava doente. Que queria tomar tudo da família. Eu me aproximei, o coração pulando no peito. Ela quem, Marcos? Ele respirou fundo. Chorou. A Isadora. Meu sangue ferveu. Mas não gritei. Não chorei. Não tremi. Eu sabia que ela me odiava. Sabia que ela me invejava. Mas nunca imaginei que ela quisesse me matar. Marcos aceitou testemunhar. Pedi que ele fizesse uma gravação. Algo que pudesse ser usado, se necessário. Em poucas horas, ele me enviou um áudio onde confessava tudo, com detalhes, datas e valores. O suficiente para incriminá-la. Mas a sensação de vitória durou pouco.
No dia seguinte, Marcos desapareceu. Não foi trabalhar. Não atendeu ligações. A esposa dele não sabia onde ele estava. Disse que saiu à noite para resolver uma pendência e nunca voltou. A polícia mais uma vez foi morna. Pode ser que ele tenha fugido. Ou algo pior. Meu estômago virou de novo. O medo se misturava à revolta. Aquela mulher, minha própria irmã, estava transformando a verdade numa guerra. E eu era o alvo. Na audiência seguinte, ela chegou vestida como se fosse a vítima, toda de branco, com os olhos vermelhos, dizendo que sofreu muito com minha ambição, e que nunca mais pôde confiar na própria família. Um teatro digno de Oscar. Enquanto isso, eu estava sozinha. Nenhum parente do meu lado. Apenas meu advogado e alguns funcionários fiéis, sentados no fundo. E o áudio ainda não podia ser usado. O sumiço de Marcos colocava tudo em dúvida, e o juiz exigia a confirmação presencial. Tudo o que me restava era o meu diário antigo. Nele, eu registrava todos os acontecimentos desde o AVC do meu pai. Nomes, datas, reuniões. Incluía o momento em que Álvaro me chamou para salvar a empresa, e até as primeiras suspeitas sobre Ricardo. Era minha única linha de defesa agora. Um diário escrito à mão. E sabe o que é pior? Naquela manhã, ele desapareceu da minha gaveta. As folhas arrancadas. As páginas em branco. E no lugar dele, um novo bilhete. Dizia apenas: "Você vai perder, porque mulher que se mete onde não deve, desaparece." O bilhete estava ali, como uma sentença fria, escancarando o tamanho do jogo sujo que minha própria família havia começado contra mim. Eu sentia os dedos formigarem enquanto segurava o papel. A respiração ficou curta. No fundo, o pânico começou a se instalar. O diário desaparecido não era só um pedaço de papel. Era a minha verdade, minha arma contra a mentira, minha última esperança de provar que a Isadora não era só a boneca perfeita, mas uma manipuladora fria. Tentei ligar para minha mãe. Nenhuma resposta. Liguei para o advogado. Ele estava em reunião. Tentei minha irmã por mensagens, claro, sem resposta. O silêncio dela era mais alto que qualquer grito. E me martelava. Me sentia cercada, isolada. Como se todo mundo estivesse conspirando para me calar. No dia seguinte, decidi agir. A primeira coisa, instalar câmeras de segurança na minha casa. Precisava provas do que acontecia ali. Se alguém entrasse, seria flagrado. Mas nem isso me dava tranquilidade. Na mesma manhã, fui até a sede da empresa para trabalhar. Precisava estar forte para a próxima audiência, marcada para dali a uma semana. No caminho, o celular vibrou. Era um número desconhecido. Atendi. Quem fala? Minha voz saiu trêmula. "Só quero que você pare, Ana. Isso vai acabar mal para você." O tom era baixo, ameaçador. Mas ao contrário do que o medo mandava, meu sangue ferveu. "Quem é? Como sabe meu nome?" "Não pergunte demais, Ana. Só me ouça. Sua irmã não vai descansar até te ver destruída. Essa empresa nunca foi feita para você. E agora que você sabe demais, eles vão agir para te calar." A ligação caiu. Quando cheguei na empresa, vi que algo estava errado. A porta da sala onde eu guardava meus arquivos pessoais estava entreaberta. Corri e entrei. Meu laptop estava aberto. A tela exibia uma pasta deletada parcialmente, arquivos que continham documentos e cópias digitalizadas do meu diário. O que não havia sido apagado estava bagunçado. Mais uma vez, senti a certeza de que estava sendo caçada. Sentei, tentando manter o foco, mas a cabeça fervilhava de ideias. Quem eram os outros? Quantos estavam contra mim? Quantos estavam em cima do muro, esperando o momento para virar? O juiz estava exigente. Sem o diário e sem o depoimento de Marcos, que continuava desaparecido, minha defesa estava frágil. A audiência seguinte poderia ser o fim do meu comando, a perda da empresa, a derrota total. No dia da audiência, entrei no fórum com a mesma determinação de antes, mas o coração pesado. Minha irmã entrou logo atrás, acompanhada de advogados, familiares e algumas pessoas estranhas que nunca vi antes. Durante a sessão, meu advogado pediu a palavra para apresentar as provas que eu tinha, a gravação de Marcos. Mas o juiz interrompeu. A ausência do depoente e o sumiço do diário fragilizam a validade das provas. Precisamos de provas concretas, presenciais. Olhei para Isadora. Ela sorria, aquela expressão de quem já sente o gosto da vitória. Na saída da audiência, recebi um telefonema do meu advogado. "O Ana, tem mais um problema. A polícia achou o carro do Marcos abandonado numa estrada. Ele não foi encontrado." Meu peito apertou. Medo, raiva, tristeza. Mas a sensação pior veio no mesmo dia, quando cheguei em casa e encontrei a minha porta arrombada. Alguém havia entrado. Nada foi roubado, mas a mensagem estava clara. No chão, um pedaço de papel com uma única palavra: sumir. Eu não podia mais confiar em ninguém. Nem na polícia. Nem na minha família. O que me restava? Minha coragem, minha determinação e uma vontade quase doentia de provar que eu era muito mais do que a mulher que não servia para comandar. Mas eu sabia que a guerra estava longe de acabar.
Na manhã da audiência decisiva, acordei antes do sol nascer. O peso daquelas semanas, das ameaças, da traição, parecia esmagar meu peito. Aquele momento era o ponto de virada, o instante em que tudo o que eu lutei para provar, tudo o que eu tinha de verdade, enfrentaria o olhar implacável da justiça. Tinha pouco para apresentar. Meu pai ainda estava hospitalizado, minha mãe ausente, e minha irmã Isadora, com toda sua arrogância e falsidade, desfilava sua versão da história com a segurança de quem sabe que controla o jogo. O sumiço do Marcos e o desaparecimento do meu diário me deixaram praticamente sem cartas na manga. Mas havia uma coisa que eles não esperavam. Eu havia gravado uma conversa com Isadora. Foi por acidente, no momento em que ela deixou a máscara cair. Sentada em um café qualquer, cercada pelo perfume barato que ela usava para mascarar seu medo, ela falou demais. Falou sobre o plano para me derrubar, sobre os favores sujos que pagou, sobre as ameaças que mandou a mim e ao Marcos para que o silêncio fosse comprado. No final daquela conversa, eu tinha a prova que precisava, um áudio cru visceral, onde ela mesma confessava os crimes que eu só podia provar com testemunhas desaparecidas e documentos perdidos. Mas ainda assim, o peso da dúvida me consumia. Seria suficiente para derrubar uma mentira tão bem construída? A justiça era cega sim, mas também lenta e manchada por interesses. Ao chegar no tribunal, o ar estava pesado. O som dos saltos da Isadora ecoava como martelos no meu juízo. Seus olhos fitavam os meus como se dissesse: "Você não passa daqui." Meu advogado entrou com a gravação, pedindo sua inclusão como prova. O juiz hesitou, consultou o regimento, avaliou o pedido. Por minutos que pareceram eternos, todos ficamos imóveis, presos ao silêncio da sala. Finalmente, o magistrado autorizou a reprodução. O som da voz dela, fria e arrogante, preencheu o ambiente. Cada palavra foi um golpe. A admissão de culpa, o reconhecimento do plano maquiavélico, o desprezo por mim e pela empresa que construía a pulso. Vi as máscaras caírem. A advogada da minha irmã tentou contra-atacar, dizendo que o áudio era obtido de forma ilegal, uma invasão de privacidade. Mas o juiz foi enfático. Em casos de grande relevância e suspeita de crime, a prova será avaliada em seu mérito. Depois disso, tudo mudou. Isadora entrou em colapso emocional. A arrogância deu lugar ao desespero. Negou, chorou, gaguejou. Mas a verdade estava estampada ali, com a voz dela mesma denunciando seu próprio crime. O silêncio na sala era quase palpável. Dias depois, Marcos reapareceu. Com marcas de agressão, mas vivo, ele contou a verdade. Tinha sido sequestrado por capangas pagos pela minha irmã. Tinha conseguido escapar e procurou a polícia. O sumiço do meu diário foi explicado. Alguém da empresa tentou me sabotar por dentro, removendo a única prova que eu tinha para me defender. Minha mãe, finalmente confrontada com a verdade, veio até mim, olhos marejados, pedindo perdão pelo silêncio cúmplice. O orgulho ferido dava lugar à culpa, mas eu não estava para conforto, queria justiça. Meu pai, debilitado, me mandou uma mensagem pela enfermeira. "Você é mais forte do que eu sempre imaginei. Estou orgulhoso." A audiência final foi um mar de emoções. O juiz sentenciou Isadora ao afastamento imediato da empresa, além de abrir investigação criminal contra ela por fraude, tentativa de homicídio e sabotagem. A sentença civil devolveu a mim o controle total da companhia. A sensação de vitória, no entanto, foi amarga. A cicatriz da traição, da rejeição familiar, ainda ardia. Voltei para a empresa, a casa que meu avô construiu com mãos calejadas, agora com meu nome na placa. Eu, a mulher que ele dizia que nunca serviria para comandar. No silêncio do meu escritório, olhei para a parede onde antes pendia apenas o retrato dele. Agora havia fotos minhas, de minha equipe, da nova diretoria, ou mulheres e homens que acreditaram no meu sonho. A batalha tinha acabado. A guerra vencida. Mas uma pergunta permanecia na minha mente, mais alta do que qualquer palavra dita no tribunal. Até onde uma família pode ir para manter o poder? Eu venci a guerra externa, mas sabia que a guerra interna, aquela contra os fantasmas da rejeição e do preconceito, ainda seria meu maior desafio. Parei, fechei os olhos e sorri, porque no fim, a dona do jogo sempre sou eu.